meu Pai, diante da tua presença nos colocamos agora, porque sabemos que a tua voz ela é tão suave e ela pode falar ao nosso coração. Meu Deus, nós entramos na tua presença porque a voz do teu Espírito nos convidou até diante do teu altar. E diante do teu altar
seja um livramento para você. Amém? Estava meditando, irmãos, essa semana, e aconteceram umas situações comigo depois de domingo. Na quarta-feira passada nós falamos de clamar ao Senhor. Domingo nós falamos um pouquinho sobre Agar, quanto que o clamor dela fez o anjo de Deus aparecer naquele deserto, e Deus ainda lhe fez promessas, fez ela voltar com honra, com livramento, com o bem de Deus, né? E depois disso fomos para casa e aconteceram algumas coisas de cunho pessoal, e na hora eu lembrei da palavra de Deus, na mesma hora. Aí uma pessoa disse para mim: olha, o culto de quarta e o culto de domingo, por exatamente as palavras de Deus daquilo que você está vivendo agora. E eu falei assim para essa pessoa, eu disse: olha, Deus nunca deixa os seus filhos serem pegos de surpresa. Guarda isso que eu te falo. Deus nunca vai deixar você ser surpreendido por uma situação que antes Ele já não tenha preparado o teu coração, e que antes também Ele já não tenha te dado a solução. Por isso que a palavra de Deus nos alerta que tudo que ouvimos da parte de Deus nós devemos guardar. Salomão nos instrui lá em Provérbios capítulo 4 a guardar a palavra do Senhor no meio do nosso coração. E quando vier o mau dia, meu irmão, quando vier aquela palavra mais dura, quando vier aquela situação difícil de resolver, o Espírito Santo vai te fazer lembrar daquelas palavras. E aí você vai conseguir enfrentar a situação com o bem mais precioso que Deus deu para o ser humano num mundo de tanta agitação. Se chama paz. A paz que excede todo o entendimento. E quando você está em paz com Deus, quando você está em paz com a palavra, quando você está em paz para tomar alguma decisão, você pode fazer, meu irmão. Pode tomar aquela decisão na força de Deus. Pode tomar na direção de Deus, que aquilo vai dar certo. Mas se algo da sua vida está te trazendo uma agitação, aquilo não vem de Deus. O que vem de Deus traz paz. Amém? Nós vamos ver aqui no capítulo 4, de 2 Livro dos Reis, onde Eliseu, ele aumenta o azeite da viúva. Eu quero compartilhar essa palavra aqui com você, dizendo, versículo 1 em diante, todos encontraram? Vamos focar um pouco nesse versículo primeiro, você já conhece a história, e eu quero focar um pouquinho mais nesse versículo 1, que diz: e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Preste bem atenção nisso. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para ser servos. O que aconteceu aqui? Havia uma família e um pai de família se envolveu em algumas dívidas. Ele era um servo de Deus, ele temia ao Senhor. Essas informações você precisa guardar bastante para a lição de hoje. Amém? Ele era servo de Deus. Com toda certeza ele sempre falava da palavra de Deus em casa. Ele era servo de Deus e ele também era um dos filhos dos profetas. Isso não era qualquer pessoa. Mas por alguma situação da vida, aquele homem, ele adquiriu algumas dívidas. E no meio desse processo de dívidas, ele, como provedor, cuidador daquela família, a Bíblia não fala se ele adoeceu ou se mataram. A Bíblia só nos informa já a situação acontecendo da mulher dele, a viúva, chegando de Eliseu, que era o representante de Deus na terra, ele era um profeta, chegando falando: olha, Eliseu, meu marido era servo de Deus, meu marido temia Deus, ou quer dizer, ele respeitava o Senhor. Mas o credor, se aproveitando disso, que ele morreu, que acabou a provisão, e nós estamos praticamente desamparados. O credor sabe que nós não temos dinheiro,
e eles querem levar os meus 2 filhos. O amparo daquela viúva, naquele momento, eram os filhos. Porque se tirasse os filhos dela, a família acabaria. Ela já estava vivendo um momento de luto, e de repente veio o credor e disse: se você não tem dinheiro para pagar a dívida, eu vou levar os seus filhos com os servos, até pagar todo o trabalho. Imagina que eram 2 adolescentes, de 12, 15 anos. Até eles trabalharem para pagar a dívida, talvez nem conseguissem sair dessa situação, ficariam escravos para sempre. Pastor, mas o que isso nos revela? Que essa mulher, ela guardou tudo aquilo que, quando o marido dela estava vivo, ensinou para ela. Isso nos mostra, trazendo um contexto espiritual, que quando as coisas estão bem, nós devemos guardar com muito cuidado e com muita atenção a palavra de Deus, para que quando chegue o tempo de necessidade, nós não estamos imunes a isso, tá? Tem muita gente que prega errado. O servo de Deus nunca vai passar problema, vai ser um mar de rosas. Negativo. O servo de Deus vai passar necessidade, sim, vai passar situações difíceis, sim, porém, com uma diferença, que com o Senhor ele consegue passar. Quem não tem Deus fica na necessidade. E aí o que acontece? Essa mulher chega praticamente diante de Deus, porque ela está diante do profeta Eliseu, ela estava diante de Deus, amém? Ela chega diante de Deus, né, em outras palavras aqui, e diz o quê? O meu marido era servo do Senhor. Na minha casa sempre tinha a palavra de Deus. Na minha casa sempre tinha respeito ao Senhor. Mas agora eu estou no momento de aflição e eu preciso de um livramento. Se o Senhor não intervir agora, a minha família vai acabar. E é praticamente, basicamente, o que nós estamos fazendo aqui agora. Primeiro, nós não somos qualquer pessoa. Nós somos servos do Senhor. Amém? Nós estamos diante do Deus vivo. Nós temos o temor da palavra, que é o respeito, e a nossa família está sendo ameaçada pelo credor. Quem é o credor? É Satanás. Quem é o credor? Os vícios. Quem é o credor? A violência, a prostituição. Todos esses males que vêm para tentar destruir o quê? Desfazer o quê? A família. Espírito de divórcio, espírito de disfunção. Qualquer coisa ruim que a gente precisa ficar falando de coisa ruim aqui. A gente já tem um entendimento que todo mal vem de Satanás. Amém? Então nós temos esse entendimento. Essa mulher, quando ela chegou diante de Deus, ela praticou aquele princípio de Isaías 43, versículo 26. Que ao chegarmos diante de Deus, nós temos que apresentar as nossas causas para Ele. É só Deus que pode resolver. Essa mulher estava numa situação terrível. Se Deus não colocasse a mão para livrar a família dela ia acabar. Ela só tinha aqueles 2 filhos. Ela não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém para recorrer. Não tinha amigo para recorrer. Não tinha parente para recorrer. E quantas vezes nós estamos nessa situação? A ameaça está vindo. A ameaça do vício está ali, tentando dominar uma pessoa da nossa família, a separação batendo a porta, o divórcio batendo a porta, e a gente não pode contar com ninguém. Às vezes são situações mesmo financeiras que a pessoa passa. Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, eu tenho uma dívida para pagar, tenho uma situação para resolver. Senhor, eu não tenho mais da onde tirar recurso. Chega uma fase na nossa vida, quando a gente passa por isso, já passou. Quem já passou e sobreviveu, glória a Deus. Mas tem fases na nossa vida que parece que tudo trava, irmãos. Parece que não tem resposta, parece que você não encontra um braço amigo, você não encontra, e é nessa hora que você tem que ir correndo, como essa mulher fez. Ela poderia ter ficado em casa, curtindo o luto dela, chorando a perda do marido, do provedor da casa, mas ela correu para Deus. Senhor, eu já estou aqui toda arrebentada, meu marido já morreu, estou vivendo luto, não sei o que eu vou fazer, mas ele era servo do Senhor. Nessa casa havia a palavra de Deus. E é o que você pode chegar diante de Deus, meu irmão. Não colocar Deus contra a parede, não é isso. Mas abrir o teu coração para Deus, Senhor,
na minha casa tem uma pessoa que serve ao Senhor, eu sou servo. Na minha casa eu respeito a palavra de Deus. No meu coração tem lugar para o Senhor, para a tua promessa. Senhor, se o Senhor não intervir, meu filho vai se perder, meu casamento vai se perder. Eu vou passar necessidade, eu vou passar vergonha. É aquele momento, irmãos, que a gente tem que levar diante de Deus as nossas causas e apresentar a Deus. Aquele momento que você, para chegar a Deus, é preciso saber quem Ele é, o que Ele pode fazer e o que Ele já fez e ainda fará. Isso se chama fé. Amém? Eu até coloquei aqui, o princípio que Jesus disse aos discípulos: crede em Deus. Tem hora, meu irmão, você não pode crer em mais ninguém. É crer em Deus. É aquele momento que você vai se aproximar crendo que o Senhor existe. E que a recompensa, o que é a recompensa? É a resposta que você busca. É o milagre que você espera. Irmãos, nós estamos debaixo de guerra. Satanás, ele quer ver o povo de Deus calado, destruído. Satanás persegue a família. Ele quer destruir família. Aí levanta o espírito da prostituição, levanta o espírito de vício, de criminalidade. E a família é destruída assim, daqui para ali. Tudo acaba, tudo que levou anos e anos, às vezes a base de sofrimento para destruir, com uma simples palavra parece que tudo acaba. E você fica de pés e mãos atados. O que eu vou fazer agora? Não posso obrigar o cônjuge a ficar, não posso obrigar o filho a sair daquela situação. Eu até brinquei uma vez, né? Se tudo resolvesse na base da pancada, em alguns casos faria efeito, né? Você pegava lá uma vara, dava uma jambada no olho do filho e o filho obedecia. Esse tempo passou, esse tempo já foi, não funciona mais, né? Às vezes a vontade de pegar um carro de vassoura, vai dar tanto na cabeça daquela pessoa que está se perdendo. A vontade da carne é terrível. Na nossa cabeça a gente imagina tanta coisa, né? Tanta solução rápida. Se eu tivesse no lugar de fulano, eu faria tal coisa. Mas quando chega na nossa vez, Senhor, não sei fazer nada. Não é verdade? Né? Fala para o pastor, pastor, só está mentindo. Não é assim. Claro que não. A gente sabe. A gente é frágil, a gente é carne, né? A gente é sensível, mas uma coisa que não muda. A nossa sensibilidade pode mudar, irmão. A nossa visão pode mudar, mas uma coisa que nunca vai mudar e nunca vai falhar está diante dos teus olhos agora, na palavra de Deus. Essa mulher chegou, olha, na minha casa não era qualquer coisa, não. A casa pode estar bagunçada agora, cheia de dívida, o credor batendo na porta, mas eu quero lembrar para o Senhor que um dia a palavra de Deus teve primazia lá dentro. E aí, meu irmão, eu estou vivendo com Deus. Você abre o coração, Senhor, eu deixei muita coisa para trás para te servir. Não é que você está ameaçando Deus, mas naquilo que você fala, o seu espírito se fortalece. Senhor, eu abri mão de muita coisa para acreditar quando ninguém acreditou. Você poderia estar agora na sua casa. Sim ou não? Poderia estar agora, descansando, vendo uma velhinha, os pés para cima, porque trabalhou o dia inteiro. Mas você está aqui, pagando o preço para ver Deus agir na sua família. Isso não é um livramento de Deus? Claro que é. Que é uma semente de fé que nós plantamos. E aí o que aconteceu? Versículo 2. Olha só que coisa interessante. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? O que Eliseu falou para ela? Mulher, eu sou um homem, o que eu posso fazer? O que eu vou poder fazer por você? Eliseu não estava desmerecendo a fé daquela mulher. Eliseu estava dizendo: eu como homem nada posso fazer, mas o Deus que eu represento, o Deus que eu sirvo, pode. Ele continua dizendo: que te hei eu de fazer? Declara-me, que é que tens em casa? E ela disse: a tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Esse azeite aqui, irmãos, representa a unção.
unção, ela é poderosa para quebrar julgos, amém? E ela vem de quem? A unção de Deus. Então, esse azeite que ela tinha, esse pouquinho de azeite que ela falou que a única coisa que restava de valor dentro da casa dela, era um pouco de azeite. A única coisa de valor que resta em nós, meu irmão, que tirando isso, tudo é pó, tudo é carne, tudo é vento, tudo é vaidade, como diz Salomão. A única coisa de valor que nós temos é a nossa fé em Cristo Jesus. Ah, pastor, minha fé está tão pequena esses dias. Meu irmão, fé não tem tamanho, mas a fé ela tem proporção. A proporção de agir pouco e de agir muito. Então vamos continuar que você vai entender aqui, né? O azeite ele é como a fé. Quanto mais transbordar, mais você terá o livramento de Deus. Versículo 3. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Vasos o quê? Vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. O que ele falou para ela? O que você tem em casa? Ah, Senhor, o que de valor tem lá? Um pouquinho de azeite. É pouquinho coisa. Tem vasilha lá? Tem vasilha vazia? Não tem? Vai pegar emprestado. Pega emprestado as vasilhas. Mas não pega pouco não. Porque nós temos o terrível costume, mau costume, de que quando Deus nos dá uma ordem para fazer algo, a gente faz pouco. Às vezes a gente faz uma vez só. A gente tem que sempre estar constantemente fazendo. E ele diz: vai lá, pega vasos vazios e começa a deitar o azeite. E vai derramando. Aquilo que foi enchendo, você vai separando. Meu irmão, quanto mais você deixar a fé transbordar, mais cheia a sua casa ficará. Mais transbordante vai ficar. Mas às vezes a gente faz pouquinho. Ora um pouquinho, não deu certo, logo bate desânimo. Essa mulher deu um pouquinho de trabalho, mas ninguém quer ter trabalho. Essa é a verdade. Às vezes a pessoa, estou dizendo que é o nosso caso aqui, graças a Deus por isso, mas eu já pastoreei em muitas igrejas. Eu já vi casos da pessoa parar na porta da igreja, pedir uma oração, mas não ter coragem de entrar para assistir o culto e ouvir a palavra. Ela está trabalhando pouco ou muito? Mínimo. Tem que pagar o preço, tem que fazer o bem enquanto tem tempo. Já contei aqui o caso, de um dos cúmulos que eu ouvi. Estava eu e o esposo da pastora Marisa na porta da igreja, assim, que a mãe dele na época era obreira nossa. Então a gente se conhece muito tempo. E estava ele na porta, eles tinham vindo buscar uns materiais na minha igreja. E tinha uma mulher fazendo caminhada na rua. Fazendo caminhada, estava com roupa de ginástica e tudo. Era umas 5:30 da tarde, dando 6, quase 6 e pouquinho. E ela passou, parou, viu a igreja aberta. Ela enfiou a mão no bolso, tirou muito papelzinho, tirou muitos papeizinhos. Posso pedir oração? Aí o pastor Rogério, pode? Aí ela tirou, aqui ó, ora por esse rapaz aqui. Eu não lembro se era marido dela, se era filho, enfim, era alguém da família dela. E o pastor, eu estava um pouco mais afastado, olhando a situação. E o pastor Rogério falou assim: olha, daqui a pouquinho vai começar a reunião. Por que a senhora não entra um pouquinho, conversa com a pastora e depois assiste o culto? Ah, mas eu estou com roupa de ginástica. Não tem problema, a senhora está vindo, não se programou, mas a senhora está aqui. Aproveita essa oportunidade. Não, eu já mando com esse monte de papelzinho, porque se eu achar uma igreja aberta, eu já deixo o papelzinho e já peço oração. Aí não precisa parar minha caminhada. Aí eu te pergunto, naquele momento, era para ela pensar nisso? Era necessário uma caminhada? Talvez ela estivesse fazendo por saúde. Mas naquele momento tinha algo mais urgente, irmãos.
E às vezes nós não colocamos as coisas na direção de Deus e perdemos grandes oportunidades. Tem gente que quer que o outro faça tudo, mas ela mesmo não quer fazer. Muitos falam que essa mulher foi até Eliseu uma vez para pedir dinheiro, né? Me dá um dinheiro aí para pagar a dívida para não levar meus filhos. Mas ela não pediu isso. Ela contou a situação e o profeta deu o quê? A direção. Nós estamos aqui fazendo a mesma coisa. Estamos falando para Deus: Senhor, minha situação é essa, não tenho nada para fazer. O que eu posso fazer é crer e obedecer. E foi o que ela fez. Ela creu na palavra do profeta, foi lá, pegou as vasilhas, botou os meninos dentro de casa, vão trabalhar agora. Irmão, é trabalhar com aquilo que a gente tem. Se hoje você só tem a palavra e a unção de Deus, a fé, você só tem o azeite para derramar, não é mais do que suficiente. Minha fé é pouquinha, é suficiente. Quanto mais você usa, mais ela cresce, mais ela transborda. É proporção, igreja. E aí ela fez o quê? Versículo 5: E partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si, sobre os filhos, e ele lhes trazia o quê? Os vasos. Mas quem é que enchia os vasos? Ela. Os meninos traziam os vasos, mas quem enchia? Meu irmão, tem coisa que só você vai poder fazer pela sua casa, outro não vai fazer. Quando ela entra e fecha a porta, você tem que fechar os acessos de Satanás na sua vida, na sua casa. O acesso a pessoas. Ninguém tem que saber da sua vida. Tem gente que tem prazer em falar dos problemas que lhe sucedem. Não sei se é um desabafo, é para arrancar uma piedade, talvez uma solução. Mas a gente tem que aprender a fechar acesso. Ninguém tem que saber o que acontece na sua vida. Essa mulher não saiu falando para os outros, ela falou para o profeta. Foi direto. Faça como Jesus ordenou. Entre no teu quarto, feche a porta e vai falar com Deus. Os meninos traziam as vasilhas aqui para ela. Esses meninos representam a sua família, que às vezes é vazia do Espírito de Deus. Quem é que vai encher essa família do Espírito de Deus? É você. Porque você carrega o Espírito de Deus. Quem é que vai encher eles do Espírito Santo? É você. Porque você já foi a Deus, Deus já te deu a direção, e agora é só você agir de acordo com a fé. Quanto mais você fizer, mais você terá. Quanto mais você se preparar, mais Deus vai te livrar. Amém? E o que aconteceu? 6. E sucedeu que cheios foram todos o quê? Vasos. Agora olha aqui para o pastor. O que Paulo diz? Nós não somos vasos de honra? Tem vasos de honra e vasos de desonra. Você é um vaso de honra. Sua família será vaso de honra. Amém? Cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. O que aconteceu aqui? A obra foi concluída. Mas se ela tivesse pensado: mas eu vou derramar azeite, vou pegar vasilha, se só tem um pouquinho de azeite na casa, para que eu preciso pegar vasilha? Só tem um pouquinho. Eu vou pegar aquele pouquinho que está no vidrinho, né? Para eles lá não era vidrinho igual a gente, né? Era um vasinho de barro. Aí eu vou pegar aquele vasinho de barro, miudinho, pequenininho, com aquele pouquinho de azeite, vou virar na vasilha grande para quê? Não tem nada lá dentro. Isso é uma fé pequena. Quando a gente coloca limites no que Deus mandou a gente fazer. Você vai orar por aquele filho, você vai orar por aquele parente, você vai orar por aquele casamento, já está falido, já está no vício, já está na criminalidade, já está longe, sua fé é tão pequenininha. Aí a pessoa pega e não faz. Vai na direção de Deus. Deus mandou você derramar o azeite, derrama azeite. Deus mandou você orar em portas fechadas, feche as portas da sua casa e ore, irmão.
Cesse um tempo de receber gente na sua casa. Tem gente que não vem para saber como você está, porque quer saber, mas é curiosidade. São situações que acontecem. Irmão, notícia ruim é assim, ó, daqui para ali. A pessoa fica sabendo. E aí o que ela fez? Então, versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei no resto. O que essa mulher fez aqui? Voltou lá e deu testemunho para o profeta. Meu irmão, aconteceu a bênção, você tem que testemunhar. Você tem que falar das maravilhas de Deus, das grandezas dele. Amém? Olha, Deus fez a obra. E glória a Deus por isso. Meu irmão, está vivendo um tempo de amarração, parece que nada saía do lugar. Parece que o Senhor travou tudo. Começa a glorificar a Deus. Deus vai abrir as portas. E vai abrir uma simplicidade, irmãos. Não vai precisar você se desgastar. Você vai fazer isso tudo com a tranquilidade de Deus. Amém? Vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos vivei do resto. Viva daquilo que Deus está te dando. Viva da direção que Ele está te dando. Quanto mais você usar a fé, mais livramento você terá. E você vai contar com essa unção para viver dela no meio da sua casa, no meio da sua família. Amém? Daqui a pouquinho é o que nós vamos fazer. Nós vamos clamar, chegar diante de Deus: Senhor, na minha casa física, que significa família, na minha casa espiritual, que é a minha vida, eu tenho uma palavra de Deus. Lá em primeiro lugar o Senhor. E aí você vai abrir o teu coração, a sua vasilha espiritual vai se encher de azeite. Sua fé vai transbordar, a paz vai chegar, o milagre vai acontecer. Amém? Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Ele é grande, Senhor. Ele é maravilhoso. Ele é Senhor. Ele é o nosso socorro.
vazia.